Olá, você do portal JC 24 Horas. Nós estamos começando mais um Pode Mais e JC. Agradecemos aí a sua companhia, agradecemos a sua atenção. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Max Nairo, aqui no nosso podcast, nosso Pode Mais e JC. Dr. Max Nairo, muito prazer recebê-lo aqui, grande abraço. Você que passou algum tempo aqui por Floriano, estudando, mas é do Ceará, né? É do Ceará. Vamos já conversar sobre a sua vida pessoal, sobre o seu trabalho, que gostamos, a princípio, de deixar o microfone à sua disposição aí para o seu boa noite. Ok, boa noite aos amigos que aqui se encontram, o pessoal aí da produção, Gilberto, a quem aqui eu já parabenizo e demonstro aqui o tanto que sou fã de sua pessoa. A gente estava até conversando aqui antes de iniciar, que você acha que é um cara, que é o camaleão, é o cara que flutua por várias áreas e tem excelência em todas elas, né? Opa, muito obrigado. Agradecer aí aos colegas que estão acompanhando também. E agradecer sempre a você pelo convite, dizer que estou sempre, como você sabe, aberto aqui a tá dando a minha opinião, a estar falando sobre a nossa vida. E agora esse projeto importantíssimo que você montou aqui. Parabenizar também o amigo JC também, que agora atingiu a marca de 100 mil seguidores, né, na sua página. Já tem mais de 101, já tem 101 mil seguidores. Tem páginas nacionalmente conhecidas que não tem esse engajamento e ele obteve. Até mandei um vídeo para ele lá comemorando. Foi, né? E saudar a todos da boa noite e agradecer pela oportunidade, tá bom? Tá certo. O Dr. Max Nairo, ele é advogado, formado há apenas 3 anos, né? E nós vamos falar com o Dr. Max Nairo, a princípio, sobre mercado de trabalho, principalmente para a juventude, né? Olha que tema interessante. A gente entrou em contato com o Dr. Max Nairo, ele disse que estava passando aqui pela cidade e vamos aproveitar em falar da questão da inserção da juventude, a inserção do jovem no mercado de trabalho. Achamos que é um tema bastante abrangente e bastante importante, principalmente aí para você que é jovem ou então você que tem um jovem na família. São várias dicas aí, quem sabe hoje nós tenhamos, inclusive, falar também não só da questão do jovem, né, perante o mercado de trabalho, mas falar também da jovem advocacia. Né? A inserção do jovem advogado nesse mercado de trabalho tão tumultuado que a gente vê hoje, né, doutor Max? Verdade. Tá certo? É um mercado cada vez mais acirrado, né, que eu acho que é até relevante esse serviço que você presta, de realmente passar essa orientação. Eu noto que tem muito... Porque eu me destaquei muito na advocacia e nas palestras, enfim, nas lives que eu faço, nas participações que faço em programas, por falar a língua de quem está me ouvindo, certo? O que a gente tem de problema hoje na questão da orientação para jovens advogados, para jovens inseridos no mercado de trabalho, é que se fala uma coisa muito para quem já é rico, para quem já vem de uma família tradicional, para quem... E aquele cara que se formou em Floriano. Então, acho que é importante trazer a visão de um cara que foi formado na UESP Floriano. Para quem não sabe, eu sou formado na UESP daqui, de Floriano. O cara que veio da dificuldade, veio de baixo, sou do interior do Ceará, não vim de família tradicional, não tenho família rica. E aí acabou vencendo através desses inúmeros desafios que o mercado de trabalho coloca. Então a gente vai bater um papo sobre isso aí, não só sobre a jovem advocacia, mas falar sobre o mercado de trabalho em geral, que eu acredito que as semelhanças são longas entre esses dois ramos, né? Inclusive sobre o empreendedorismo também, já que a advocacia é, de certa forma, né, um empreendedorismo sofisticado, digamos assim. O empreendedorismo está enraizado em todas as atividades, né? Então vamos tratar também sobre o empreendedorismo também, a questão do desafio do jovem empreendedor, não é isso? Tá bom? Então, gente, olha, quero agradecer aqui, de logo aqui, a presença do Dr. Max Nairo. Ele, como já falei, passando aqui pela cidade, a gente aproveitou, puxou ele aqui para um bom bate-papo aqui no nosso Pode Mais e JC, que está começando agora. Muito bem, gente, olha aí, queremos de logo agradecer aí os nossos parceiros aqui do nosso estúdio, parceiros do nosso Pode Mais e JC. Nós estamos aqui com a anfitriã, da nossa amiga Elke. A Elke, inclusive, está com um projeto aí para frente, hein? Olha, tá vindo aí novidades aqui dentro do nosso JC 24 Horas e também através aqui do do nosso estúdio G+, tá certo? Olha, a Movelar, muito obrigado a Movelar, seu Francisco, trabalha com
excelente maestria. E você que precisa de imóveis planejados, procure lá, a Movelar. E também a Clinicor. A Clinicor é referência em saúde aqui em toda a região, é um hospital que presta relevantes serviços, assim como a Medical, né? A Medical Center, com várias especialidades, principalmente aquela da urologia, cardiologia, tem várias especialidades, mas também na questão da terapia ocupacional, psicologia. Olha, a Medical é uma clínica completa. E agradecemos, portanto, a todos, Belas Limpeza, que faz a higienização semanal aqui do nosso estúdio. Muito obrigado, a Virtex também, a todos os nossos parceiros que abraçaram aqui o nosso projeto, tá certo? Bom, e um abraço também ao meu amigo Temístocles Filho, está um pouquinho afastado, mas a qualquer momento está retornando aqui com a gente para o nosso bate-papo, sempre com a presença do Temístocles Filho, fica mais recheado, mais brilhante. Dr. Max Nairo, vamos começar pelo começo, como eu sempre digo aqui. Fale um pouquinho sobre a sua vida, diga de onde você nasceu, por onde passou, por onde estudou e agora trabalhando na advocacia. Um breve resumo aí, Gilberto. Eu sou natural de Crateús, no Ceará, uma cidade de aproximadamente 530 quilômetros, daqui de Floriano, bem longe, 530. Né? 530, bem longe até. Longe. Divisa, né? Divisa com o Piauí? Uhum. Um pouquinho mais pra cima, mas é divisa. Ceará e Piauí. Tá até tá arriscado, tá naquelas confusões aí entre o Piauí e o Ceará agora pela demarcação dos territórios. De terra, é verdade. Mas pega um pouco mais a parte de cima, mas Crateús fica ali pertinho. Pronto. E aí nasci lá, me formei no ano de 2014, né? Passei pelo colégio militar, quando estava na infância, na adolescência também. E aí voltei, estudei no Colégio Vitória de Crateús, que é o maior colégio particular de lá. E aí fiz o Enem no ano de 2014. E de início, e aí até uma dica que eu quero deixar para os jovens que estão... A gente vai falar aqui sobre mercado de trabalho, sobre jovens advogados. Que é normal você não ter um caminho para seguir quando você está no ensino médio. Porque há um desespero muito grande para quem está no ensino médio de o que eu vou fazer da vida, para onde é que eu vou, o que é que eu gosto. Então, assim, 3 meses antes de fazer o Enem para entrar em Direito, eu fiz um vestibular para Engenharia Civil, por exemplo. Então, uma área totalmente diferente do Direito. Por quê? Porque eu também não sabia e estava me encontrando dentro desses caminhos aí profissionais que a gente tem. Muito por influência de um amigo também. Só que aí, ao fazer esse vestibular de engenharia, eu caí na real que não era o que eu queria. E aí passei a virar os olhos pro curso de Direito. E aí fiz o Enem. Na época, pelo Enem, no Ceará, só tinha na UFC em Fortaleza. Porque tinha em outros mais 2 locais, mas era um vestibular tradicional, que era em Sobral e em Juazeiro do Norte, que ali eu encontro Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. E aí nesse caminho, rapaz, pra Fortaleza eu não volto mais. Cidade muito grande e tal. No capital é bom pra você passear. Pra morar eu sempre fui um cara de interior. Nunca gostei muito de morar em capital. Quantos habitantes, Crateús? Tem 70. Acho que o último fez 70 a 80. Um pouco parecido com Floriano, certo. Alguns censos dizem 100 mil, mas é entre 70 e 80. Fica nesse itinerário. Agora tem as faculdades também, então tem muita gente nesse trânsito. E aí eu falei, rapaz, pra Fortaleza eu não volto mais. Ou eu vou pro Piauí ou eu vou pro Rio Grande do Norte, porque eu tenho que sair do estado. E aí o Piauí, como você disse, é fronteira com a minha cidade, e aí eu fui pro Google. Coloquei lá quais as principais cidades mais importantes do Piauí, enfim. E aí apareceu Picos, Parnaíba, Teresina e Floriano. E aí nessa esteira aí eu conversei com uma professora minha do ensino médio, e ela falou, rapaz, eu passei 3 dias numa dessas cidades, e muito boa, minha filha inclusive nasceu lá, tem um rio que passa na porta. Eu disse, qual é? Ela disse, é Floriano, cidade muito boa e tudo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí meio-dia eu fui almoçar na casa de um colega meu, o pai dele era militar do exército, ainda hoje acho que é aposentado. E aí disse, rapaz, eu também passei 3 dias numa missão em Floriano, cidade muito boa, chove muito. Hoje eu sei que é mentira dele, né? Chove muito, mas ele disse que chove muito, acho que ele veio num dia que deve ter chovido bastante. E aí eu falei, rapaz, então eu vou pra Floriano. E aí comuniquei meus pais, meu pai até falou, rapaz, Picos é bem mais próximo daqui. E aí eu disse, não, eu vou pra Floriano mesmo, porque eu acho que é um sinal e eu vou pra Floriano. E aí depois eu descobri até que Picos também, a UESP é distante do centro da cidade, então eu teria que pegar uma condução ou então ter um transporte próprio, coisa que eu não tinha condições à época. E aí vim pra Floriano sem conhecer nada, sem saber nem pra onde era Floriano, não sabia nem pra onde, qual era a estrada que pegava. Mas vim com a coragem, né? Que é a primeira dica que a gente deixa pra quem tá nos assistindo.
O sucesso, ele anda lado a lado com a coragem. A coragem e o sucesso, eles são irmãos, são paralelos. Então, ou você tem a coragem, ou você não vai chegar no sucesso. E um não caminha sem o outro. Então, eu tive a coragem de enfrentar esse desafio. Fácil não é. É muito bom você ver o cara já advogado hoje, como a gente estava conversando aqui, você já advogado, já foi prefeito. É muito bom o cara olhar para a sua vida depois que já aconteceu as suas dificuldades. Mas para enfrentar as dificuldades, poucas pessoas querem. Eu conheço gente que enfrenta menos dificuldade do que eu e desiste de algum objetivo, como, por exemplo, a faculdade. E aí, na época, foi muito difícil. Eu vim meio sem condições. Sem condições, né? A gente tinha ali o básico, claro, nunca passei fome, nunca sofri, mas sempre tinha o básico, aquele dinheiro contado, como a maioria da população brasileira, né? Classe média nesse caminho. Você é filho... Seus pais são de que... Meu pai, ele é motorista, ele sempre foi motorista de ônibus, depois passou para ser motorista de caminhão, teve uma transportadora recentemente, ele é motorista. E a minha mãe é professora do município de Crateús. Minha mãe é professora lá há 23 anos, mais ou menos, 23 anos. Pronto. E aí ela sempre foi professora, então eu sempre tive essa pegada. Minha mãe sempre foi do lado dos estudos, de que eu tinha que estudar, que eu tinha que querer alguma coisa na vida, que era através dos estudos. E meu pai sempre foi da rigidez, né? Ele muito aliado com minha mãe, mas sempre de, tem que fazer isso, tem que ir pra cima, tem que descobrir o mundo e tal. Então assim, eu costumo dizer que houve um equilíbrio na minha casa, né? Por um lado eu gostei muito de estudo, por outro eu sempre aprendi a ser desenrolado, vai pro mundo, tu tem que enfrentar sozinho mesmo, ninguém vai passar a mão na tua cabeça e a vida tá aí pra você enfrentar, né? Você tem quantos irmãos? Nenhum, sou filho único. É filho único? Eu até conto essa história... E você resolveu sair de casa, deixar seu pai e sua mãe e bateu assim uma certa responsabilidade por ser filho único? A minha mãe, o meu pai conta que a minha mãe foi chorando até lá. Os 530 quilômetros. Até lá onde? Até Crateús, na volta. Eles vieram me deixar. Tá. Me deixaram aqui, no retorno pra lá, os 530, ele disse que os 530 quilômetros inteiros ela foi chorando. Sim. E aí eu não pude acompanhar porque eu fiquei, né, obviamente, mas ele me contou essa história. Então assim, foi sofrido pra eles também, né? Certeza. E eu sempre fui um cara muito família, de muito resolver as coisas em casa, então eles também sentiram essa ausência. Então hoje eu sou um cara muito família. Então também pra eles que só tinham um filho, que até hoje só tem um filho, obviamente, né? Mas eles também sentiram essa falta em casa, com certeza. Mas sempre nessa pegada que eu falei pra você, de tem que estudar, tem que ser alguma coisa na vida, tem que querer mudar de vida. Então, assim, a minha mãe sempre costuma dizer que se fosse pra mim estudar, ela disse, se for pra você estudar, eu deixo você ir até pros Estados Unidos. Pra estudar. Sim. Pra ir brincar, pra farrear, aí não. Mas pra estudar, pra querer alguma coisa na vida, pra mim, você poderia rodar qualquer lugar do Brasil, poderia ir pra qualquer lugar. Então, eu também não tive digamos assim, esse cerceamento de pra onde eu iria. Minha mãe sempre foi, ganha o mundo. Se for pra você estudar, vá pra onde tiver oportunidade. E as portas então se abriram em Floriano. Esse apoio dentro de casa, tive, né? Pra ir pro mundo. Tive esse apoio. Eu até falei isso numa palestra que eu dei lá no Colégio Vitória, quando eu retornei. Eles me convidaram lá pra falar pra esses jovens que estão no terceiro ano. E até eu falei que chega um certo momento da vida, Gilberto, que você tem que ser um pouco egoísta, sabe? Você tem que ser um pouco egoísta. Mas como é esse egoísta? Um egoísta no bom sentido. No bom sentido. De dizer, eu vou fazer a diferença. Porque se você for sempre pelo que a sua mãe fala, pelo que o seu pai fala, pelo que o seu irmão fala, não, porque o que o meu amigo fala, pelo que a minha esposa fala, você vai chegar um tempo que você vai estar cortando os seus sonhos. É verdade. Você vai estar cortando os seus sonhos. Então vai ter pai, por exemplo, que vai dizer, não, meu filho, não sai daqui não, você já nasceu e se criou aqui, se acostumou aqui, fique por aqui mesmo. E aí vai ter hora que você vai ter que ser egoísta e dizer, não, eu vou para tal lugar porque eu tô indo atrás do meu sonho, que é fazer medicina, quer fazer direito, quer fazer seja o que for. Então também tive muitos amigos da época que tiveram até notas no Enem melhores que as minhas, mas que não foram porque os pais disseram que só faria se fosse no Ceará. E aí é a hora que eu acho que você tem que chamar um pouco a responsabilidade e dizer, agora eu já tenho 18 anos, agora é a hora de eu caminhar com as próprias pernas e eu vou, e se não tiver nada o que fazer lá, eu vou começar a trabalhar lá, vou me virar. Foi a primeira cidade que foi a sua saída de casa ou você já tinha ido em outras? Não, que morar sozinho foi a primeira cidade. Foi a primeira cidade. Eu já tinha morado... Assim, como eu fui filho único, isso também me ajudou, porque eu sempre fui muito independente. Então eu sempre fui o cara de brincar só, eu sempre fui o cara de gostar de ficar trancado em casa assistindo, entendeu? Então eu nunca fui assim, apegado com as pessoas. Eu sempre fui o cara muito, muito independente por conta dessa, entre aspas, solidão de ser filho único, né? Então quando foi a hora assim de partir pra galgar algum caminho, eu não hesitei muito não. Vim, e aí, mas sempre consciente do meu objetivo. Eu sou um cara, Gilberto, muito focado. Se eu falar pra você que eu vou fazer isso e aquilo, não importa as pedras que vão ter no caminho, eu vou fazer isso e aquilo. Então quando eu botei na cabeça que eu ia me formar em Direito, não tinha quem tirasse.
Podia ser aqui, podia ser com uma pessoa, podia ser sozinho, podia meus pais virem, podia eles ficarem. O que tivesse que acontecer, eu tinha que traçar esse caminho para poder cumprir meu objetivo. E aí cheguei aqui no ano de 2015, né, também não sabia nem onde era a universidade, sabia nada, cara, nada. E aí ingressei no curso de Direito ali na UESP, de Floriano. E aí lá a gente tem uma historiazinha até bonita, que eu tava até contando pra você aqui, né, uma parte aqui fora disso, e teve uma historiazinha bonita que a gente tentou fazer a diferença enquanto acadêmico, enquanto representante de classe também lá. Foi para o centro acadêmico? Fui para o centro acadêmico. Quando eu estava no segundo período do curso de Direito, abriram as inscrições para o centro acadêmico, e aí eu chamei um colega, que é até o Acácio, quero até mandar um abraço para ele, foi até pai agora recentemente. E aí, junto desse amigo, nós ingressamos com a candidatura no centro acadêmico, fomos eleitos, e aí começamos a fazer algumas coisas pelo curso de Direito que eu acho que algumas pessoas que talvez estejam me assistindo nem saibam, mas tem muitas coisas do curso de Direito ainda hoje lá que foram conquistas da nossa época do centro acadêmico, que a gente foi lutando para poder administrar junto com a ex-professora também, não sei se ela ainda é professora de lá, mas acho que não, que é a Cláudia Alvarenga, você conhece também, que é advogada. Sim. Ela era coordenadora do curso à época e ajudou bastante também nessas conquistas. Então a gente colocou mais um ar-condicionado em cada sala do curso de Direito, só tinha um, hoje tem duas. A gente conseguiu, junto à reitoria, trocar as cadeiras, todas eram de madeira, hoje são de plástico. A gente conseguiu dar um vadimeco para cada aluno do curso. A gente trouxe o Matheus Carvalho, que você com certeza conhece, que é o maior nome de direito administrativo do Brasil, o cara que faz diversos manuais, também veio palestrar na jornada jurídica. Então a gente fez alguns trabalhos pelo curso. Participamos do movimento grevista em 2016, que culminou aí com a nomeação dos professores efetivos da UESP. Inclusive hoje alguns ainda dão aula lá, outros foram transferidos, mas muitos ainda dão aula aqui no campus. E a gente até teve encontro com o Elton Dias, a época foi até bem falado aqui na cidade, a gente fechou o BR, fez um movimento bacana. E aí dentro dessa linha, depois que eu considerei assim que eu tinha vivido mesmo a vida acadêmica, aí eu passei a estagiar fora da universidade. Aí fui estagiário da Justiça do Trabalho, fui estagiário da Justiça Federal, e aí até chegar à advocacia, que foi onde eu me encontrei, foi onde eu fiquei realizado. Certo, você estagiou na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho e na Justiça Federal. E se encantou por qual área do direito? Boa pergunta. Por eu ter passado mais tempo na Justiça do Trabalho e por eu ter tido muito afeto, não tenho nada que falar dos colegas da Justiça Federal, inclusive um abraço para todos eles, em especial ao John, que acho que ainda hoje é servidor lá. Zé Filho também me acompanha. Mas eu fui muito mais afeto aos colegas da Justiça do Trabalho. Criei mais aquela relação mesmo de irmandade, principalmente com o diretor, que era o Luciano Portela. Hoje ele é diretor em Teresina. Ele é de Picos, né, Luciano? Ele é uma cidadezinha próxima a Picos, não é de Picos mesmo. Ele é numa cidadezinha menor, próxima a Picos. Já não está mais aqui. Ele foi junto com o Dr. João Luiz, porque o Dr. João Luiz foi para Teresina e ele sempre vai, porque geralmente o juiz sempre leva o diretor, né, que é o cargo de confiança, ele sempre caminha. Então ele hoje está lá, trabalhando. Converso com ele frequentemente, muito meu amigo. Gente, muito E aí eu acabei migrando mais para essa área trabalhista. Comecei a ser afeto dessa área trabalhista, comecei a me interessar pela área. E aí fui focado na área trabalhista. Mas hoje na advocacia acaba virando aí o clínico geral, digamos assim. Você pega processo em todas as áreas, porque você está afeto ali ao mercado, e a gente vai até falar sobre isso mais na frente. Mas foi na área trabalhista, tanto é que a segunda fase do AB eu fiz em Direito do Trabalho. Me encantei pela área trabalhista por conta da afinidade dos colegas, os colegas ajudavam bastante. E aí o sistema já informatizado e tudo mais, então eu sempre fui me encantando pela área trabalhista. E aí, inclusive, os primeiros processos... Só que, por incrível que pareça, Gilberto, os primeiros processos foram junto aos acadêmicos. Porque quando eu me formei, as pessoas ainda estavam com aquela mente de que eu era o cara da UESP, o aluno da UESP, o cara do centro acadêmico. Então, assim, os colegas de turma, as pessoas dos outros cursos foram a primeira clientela que eu tive na advocacia, foi através disso. Mas gosto muito da área trabalhista, trabalho com a área trabalhista ainda hoje. E foi essa área que eu me apaixonei. Pronto. Aí você se formou e continuou por aqui, ou como foi? Aí teve a resolução de voltar para Crateús. Boa pergunta. Quando eu entrei no curso, eu queria ser PRF. Sempre tinha isso na minha cabeça, vou ser policial rodoviário federal. Aí, por que isso? Porque quando eu estava nessa indecisão de qual curso eu iria escolher, meu pai adquiriu um caminhão modelo caçamba à época. E aí quem vendeu esse caminhão para ele foi um PRF. E aí meu pai chamou esse cara para visitar lá a cidade e aí mostrar esse caminhão e tal.
E, rapaz, o cara chegou, parecia aquela cor de menino que tá se encantando, né? O cara chegou na Hilux Zona SW4, a bicha toda fechadona, a cor mais linda do mundo, ele com a armazona na cintura. E aí eu digo, rapaz, é isso que eu quero ser. Porque você sempre se encanta pelo que você acha bacana, né? Rapaz, eu quero ter essa moral aí de descer, de ser um policial, das pessoas me reconhecerem e tal. Só que aí quando eu entrei no curso de Direito, que eu entrei automaticamente sem centro acadêmico, eu fui me descobrindo como uma pessoa que não é afeta ao serviço público. Porque eu não sou o cara que gosta de cumprir horário, quem me conhece sabe que eu sou hiper atrasado, inclusive aqui era para chegar às 8, eu cheguei às 8h10. Então eu sou o cara que não sou afeto ao serviço público. Não gosto muito de cumprir horário, eu gosto de ter a minha liberdade de fazer as minhas coisas. Então aí eu já fui meio que desencanando do serviço público. E aí eu conheci, acho que você até conhece também, o professor Marlon Brito, que é advogado aqui. Até um tempo desse era procurador do município, eu acho que não é mais, que acho que hoje é o Dr. Felipe. Também um abraço para eles também, lá da Brito, Nadley Nunes, advogados associados. E aí eu conheci ele e ele falou, rapaz, tu quer ser o quê da vida, né? Eu disse, rapaz, eu quero ser PRF. Aí ele até achou graça e disse, rapaz, tu não tem cara de PRF não. Se tu for pro serviço público aí, tu vai se engessar. Tu é um cara que gosta muito de dar palestra, esse tipo de coisa. Tu vai ficar engessado no serviço público. Tu acha... Me explica bem aqui uma coisa. Quantos PRF tu vê dando palestra? Aí eu, pai, nunca nem vi. Ele disse, e quantos advogados tu vê? Aí eu disse, rapaz, realmente faz sentido. E aí fiquei com aquilo. Aí o Luciano Portela também, lá na vara do trabalho, sempre foi um cara que me orientou bastante. Aí eu falei com ele, ele disse assim, rapaz, por que tu não faz concurso TRT? Aí ele mesmo respondeu, ele disse, não, tu vai ser aquele cara que é o advogado caro, é aquele cara que vai cobrar caro pra resolver os pepinos da gente, tu tem cara de advogado. E aí eu fui alimentando isso, junto ao centro acadêmico, essa questão de resolução de problemas, de mediar conflitos, eu sempre fui afeto a isso, né? Sempre fui gostando disso. E aí, quando eu fiz a OAB, o professor Marlon Brito me convidou para integrar o escritório dele. Disse, olha, eu tenho uma sala lá, eu vou disponibilizar para você ser sócio lá da gente, para você iniciar a sua carreira na advocacia. E aí iniciei na advocacia aqui em Floriano, no escritório do Dr. Marlon. E aí iniciei lá nesse caminho. Isso foi no ano, Gilberto, de 2020. Eu me formei em dezembro de 2019. Quando foi em março de 2020 eu tirei minha carteira do OAB. Certo? Não sei se você lembra, veio a pandemia. E aí tinha uma história assim. Passe 15 dias em casa e tá resolvido o problema. Não sei se você lembra. Quando a pandemia veio, a gente achava que era um probleminha que em 2 semanas estaria resolvido. Virou 2 anos, né? É verdade. Mas tinha essa história. E eu falei, decreto válido apenas por 15 dias. 15 dias, era. Aí eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou passar esses 15 dias em casa. Se é pra estar trancado, eu vou ficar trancado pelo menos perto dos meus pais, né? Da minha mãe, da minha família. E aí eu decidi ir pro Ceará, fui pro Ceará, peguei o último ônibus aqui. Inclusive falei do último ônibus aqui, eu lembrei do pessoal da Guanabara, mandar um abraço que estão assistindo aí também. Me cobraram esse abraço, que é o Wilde, que é gerente lá da Guanabara, e o Reinaldo, também, o cara que sempre quando a gente vem aqui que dá as voltinhas de lanche, o pessoal diz que é minha, mas não é minha não, viu? É do Reinaldo. Cobra ele lá, o pessoal do Ceará. E aí ele me arrumou esse último ônibus pra ir, eu fui pro Ceará pra poder passar esses 15 dias em casa. Nisso, Gilberto, como eu tinha estagiado na Justiça Federal, eu já sabia como é que funcionava todos os benefícios do governo. Todo benefício do governo é igual. Cadastro único, limite de renda. Tudo que aparecer de benefício, você pode ter certeza disso. Cadastro único, limite de renda. Por quê? Porque é a maneira que o governo tem de ter um controle sobre as famílias. Saber quanto elas ganham, saber quem integra a família. E aí eu fiz um vídeo muito artesanal, não estava nem de paletó nem nada, não, com o celular, falando sobre o auxílio emergencial do governo federal que tinha sido anunciado naquela semana. Sim. Não tinha nada, o Datena tinha feito uma entrevista, eu assisti na entrevista, eu falei, rapaz, vou fazer um vídeo explicando como é que saca, como é que tira esse auxílio emergencial. E aí gravei esse vídeo, joguei no Instagram na época, mas muito sem compromisso, né? Ainda hoje tá no meu Instagram esse vídeo. Cara, esse vídeo bombou, Gilberto. Esse vídeo bombou, eu recebi mensagem de gente de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Eu vim descobrir depois, quase um ano depois, que o que foi que aconteceu. Como não tinha muitas informações sobre o auxílio emergencial na época, quando você digitava no Google, aparecia o link do meu vídeo. Sim. Entendeu? Então hoje, se você for, por exemplo, no Google e botar JC, vai aparecer vários links e vai aparecer o link do Instagram dele para você clicar no Instagram dele. Na época apareceu o meu. Quando você colocava como tirar o auxílio emergencial, aparecia o link do meu vídeo. Por isso que veio de várias regiões do Brasil. E aí nisso, um rapaz da maior rádio lá de Crateús, que é a Rádio Poti, que é a mais escutada do interior do Ceará.
De todo o Ceará, ela é a mais escutada do interior. Só perde parte de Fortaleza, que é a capital. Ele viu esse vídeo e aí disse, rapaz, tu não quer vir aqui pra rádio pra falar sobre o auxílio emergencial, não? E eu disse, rapaz, se você me der essa oportunidade, eu sou um cara que gosta de oportunidade, vou lá. E aí fui. Isso era num domingo. Fui na segunda-feira. E aí, Gilberto, eu entrei nesse programa. Ele disse, você vai passar aqui 15 minutos. 10 minutos você vai falar sobre o auxílio emergencial, explicar como é que tira e tal. E 5 minutos eu vou lhe fazer 2 perguntas, certo? Não mais do que isso, que eu não tenho tempo aqui. E a estrutura de uma rádio é mais ou menos que nem essa. 2 microfones, tem uma telazinha com WhatsApp, passando as mensagens, e tinha um rapaz, que nem esse daqui, com uns telefones. Aí eu entrei, 10 minutos eu expliquei como é que tirava o auxílio, que tinha sido dentro do meu vídeo. Ele fez 2 perguntas. Cara, quando ele fez essas 2 perguntas, congestionou os telefones e começou a chover de mensagens no WhatsApp aqui. Pessoal ligando pra rádio pra perguntar como é que tirava o auxílio emergencial e querer falar comigo ao vivo. Porque, como você sabe, uma rádio de cidade pequena, ela vira médica, ela vira advogada, tudo, né? O cara quer saber como é que se cura de tal doença, ele liga pra rádio. Tanto que a maioria são vereador, a maioria é prefeito, né? De gente da rádio, geralmente é ligada assim. E aí, o cara perguntou, rapaz, se eu botar um ouvinte aí na linha, tu responde? Responda. Aí, ele botou na linha, eu respondi. A pessoa dizia, eu tenho uma família... Mas você tinha se preparado, né? Tinha. Como eu tinha passado na Justiça Federal, eu tava com isso na ponta da língua mesmo. Na ponta da língua. Tinha assistido tudo que era programa sobre isso, tinha estudado sobre o programa, tinha lido todas as leis e decretos que tinham saído da época. De ser um material novo, né? Eu tinha focado nisso. Pronto. Que dentro desse gancho que você fez aí, eu até já digo, do mesmo jeito que a coragem está do lado do sucesso, como a gente falou aqui, a preparação. Então, assim, quando você me chama para uma entrevista dessa, é porque você... A gente até falou isso na última entrevista. É porque você também sabe que daqui não vai sair besteira. Sim, verdade. Por mais que você goste do cara, como seja seu amigo e tudo, você não vai botar um cara aqui no microfone em que o seu nome tá em jogo, se o cara vai falar besteira. Você vai colocar um cara que você saiba que tem preparo, que saiba que tem uma certa qualificação. E aí eu tinha me preparado para isso, falei lá. Cara, de 15 minutos que era para mim ficar, eu fiquei 1h30 no ar, meu irmão. Na maior rádio do interior do Ceará. Olha a visibilidade. E aí, ao final, ele falou, rapaz, você quer vir amanhã? Responder mais perguntas? Eu falei, vamos fazer o seguinte, e aí tá o gancho. Tem até um amigo que eu vou até mandar um abraço aqui. Tô mandando aqui uns abraços, tá aproveitando a oportunidade aqui. Pode mandar. Vou até mandar um abraço pra ele, que é o doutor Gilmar Reis, que sempre me recepciona de uma forma brilhante quando eu chego aqui. Ontem a gente foi lá pra Manga, brincou lá. Abraço pra mãe dele, pra família dele aí também. Sempre me recepciona bastante, de uma forma bastante acolhedora. Agradeço demais, Gilmar. E aí o Gilmar até brinca, que ele diz assim, rapaz, tu que forçou o cara a te convidar. Talvez seja uma das primeiras vezes que eu assumo explicitamente isso, né? Mas assim, não é você se convidar. Gilberto, o cara não vai chegar na tua porta, escuta isso, batendo na tua porta, não. Tu é um jovem advogado, cara. Como é que tu vai me conhecer lá em Floriano, morando ali no Campo Velho, como eu morava? Você não vai me conhecer. Eu também tenho que me mostrar. Não é ser insistente, não é ser um cara, como quem diz, ganancioso. É se mostrar. Através daquela minha palestra no batalhão, você lembra a época, você me viu e você me chamou para dar uma entrevista na TV. Então, através desse gancho que ele me deu de falar, você pode vir amanhã? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a semana do auxílio emergencial. Eu venho para cá a semana todinha. Mas eu já vendo o seguinte, se eu ficar aqui a semana, eu tô com a mão na roda, meu amigo. Eu já tô com a visibilidade de uma semana garantida. E aí ele falou, beleza, nós vamos fazer aqui a semana do auxílio emergencial. E aí, durante toda a semana, eu fiquei todo dia 1 hora no ar. Tirando dúvidas. Só tirando dúvidas das pessoas sobre o auxílio emergencial. Que bacana. Passa essa semana, quando termina, eu volto pro Piauí. Eu vou voltar pro Piauí. Cadê que deixaram? Cara, descobriram o número da minha casa, o endereço. Começou a gente ir pra minha casa. Eu não tinha escritório, não tinha nada lá. As pessoas começaram a ir pra minha casa pra tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial. E aí eu fiquei naquela saia justa de tipo, não, mas eu não tenho escritório. Sempre deixando claro, eu não tenho escritório aqui, vou voltar pro Piauí e tal. O pessoal, não. Agora é o seguinte, eu tenho um auxílio emergencial e você vai pegar processo tal. Eu só confio se for você e tal. E a pessoa vinha e tirava sobre o auxílio emergencial, mas sempre tinha um processo ligado. Então, doutor Max, eu tô desempregado e tal, moro com minha mãe e tal. Eu tenho direito a um auxílio emergencial? Tem, por causa disso. Doutor, esses direitos dessa empresa eu nunca recebi, tá? Com 2 meses que eu saí, nunca me pagaram. O senhor não quer botar o processo, não? Aí eu virava um processo trabalhista. Outra causa. Doutor, a minha mãe mora sozinha, tem isso. Ela tem direito a um auxílio emergencial? Tem, por causa disso. Doutor, minha mãe já tem 70 anos, nunca se aposentou. O senhor não quer aposentar ela, não?
eu já tinha um processo previdenciário. Então, nessa migração, assim, foi que eu fui tendo a minha clientela na minha cidade. E aí a minha própria... Mas era um sonho seu? Voltar para minha cidade? Sua, assim? Não. Não? Não era. O que é estranho é isso. Não era. Porque geralmente o filho sempre tem a vontade de voltar para a cidade natal e muito mais sendo filho único. Eu não tinha porque eu gostava muito daqui. Eu gosto muito daqui. Entendeu? Tanto é que são 3 anos, eu praticamente não tenho mais vínculo profissional aqui, mas sempre volto aqui. Porque eu gosto muito das pessoas daqui e da cidade em si. Eu gostei muito de Floriano. Então, assim, pra mim, se fosse pra mim morar aqui, eu moraria tranquilamente. Que me acompanham aqui sabe, eu teço elogios a Floriano onde eu vou, porque eu gosto muito da cidade de Floriano. Então, como a minha carreira profissional tinha se iniciado aqui, eu era do centro acadêmico, era da UESP, então eu achava que aqui eu tinha um longo caminho. Ledo engano, porque lá na minha cidade, por ser da cidade, por isso que aí as pessoas falam que o bom filho a casa torna, eu acabei tendo uma visibilidade maior do que a que eu pensava aqui em Floriano. Então aqui em Floriano não tive tanto reconhecimento que eu tive como eu tive na minha cidade. Por isso que aí eu passei a retornar para lá, dentro dessa migração dos processos que teve. Eu falei, não, agora é a hora de montar um escritório aqui e voltar para casa, voltar para a terrinha. E aí mamãe também já aproveitou, já caiu no ouvido também. Meu filho, agora é a hora. Então, se seu medo era não se desenvolver aqui, volte para cá e tal. E aí eu voltei para Crateús. Essa é a história de por que eu voltei para Crateús. Por causa do auxílio emergencial e por causa dessa entrevista na rádio. Só para finalizar aqui essa parte, Gilberto, deixar claro também que é o seguinte, cara, dentro de uma situação de adversidade, dentro de uma dificuldade, dentro de uma tragédia, você tem 2 caminhos, Gilberto. Ou você escolhe lamentar e ficar chorando pelo leite derramado, ou você escolhe encarar o problema de frente e resolver. Então, dentro da pandemia, que foi uma tragédia para milhões de pessoas, eu tive que tirar leite de pedra porque era quando eu estava iniciando a minha carreira profissional. E aí eu iniciei a minha carreira profissional dentro da pandemia. Então eu também me considero um vencedor por isso. Por quê? Porque dentro da dificuldade, eu tenho que achar uma brecha dentro dessa dificuldade para fazer sucesso. Qual foi a brecha que eu achei? Ajudar as pessoas com o auxílio emergencial. Fazendo outro gancho em relação a isso. À época eu fui também da comissão de formatura do meu curso, né? E aí eu que mediei a resolução assim, do contrato de formatura com o Pedro Afonso. Inclusive mandar até um abraço para ele, meu amigo Pedro Afonso, meu amigão demais. Foi o cara que abriu as portas para mim também. Laser Formatura. Aqui em Floriano, sim, Laser Formaturas. Por ter resolvido esse problema, eu cheguei para ele e disse, Pedro Afonso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria? Deixa eu ser advogado da Laser, resolvendo essas mediações, porque tu vai ter vários contratos cancelados agora com a Laser. Deixa eu fazer essa mediação e tal. Da pandemia. E aí eu também, foi um dos primeiros trabalhos que eu tive frente à advocacia, foi sendo, e ainda hoje sou advogado da Laser Formaturas, resolvendo os processos de lá. Pedro Afonso é muito meu amigo, dentro desse gancho também. Então essa história que eu tô falando, meu amigo, de ou você lamentar a tragédia, de você ficar baixando a cabeça, o que é que eu vou fazer da vida, como é que eu vou se desenvolver no mercado de trabalho e tudo, ou você encarar o problema de frente e criar solução frente às adversidades que se apresentam. Fazer do limão uma limonada. Realmente muito interessante essa sua história, viu? Apesar de jovem, né? E jovem. Você e é muito interessante a gente ver um jovem como você, Max, dizer assim, eu me sinto um vitorioso. E você tem apenas 3 anos de profissão. Eu me declaro um vitorioso. Eu assisti um podcast um dia de um cara chamado Vitor Sarro, ele é um humorista. E aí ele falou assim, eu sou um vencedor na comédia. E aí um cara que tava do lado, eles humoristas brincando ali, o cara riu, né? O cara falou, tu não é nem conhecido, nunca trabalhou em TV, esse tipo de coisa assim, como é que diz que tu é um vencedor na comédia? Ele disse, não, eu sou um vencedor na comédia porque eu vivo da comédia. Então num país que é muito difícil viver da comédia, só em eu ser reconhecido e viver da comédia, eu sou um vencedor. E aí eu faço esse gancho pra mim. Eu me considero um vencedor porque eu sei onde eu vim. Então eu sou o cara hoje que eu vivo da advocacia, que eu não tenho outra fonte de renda, que eu tenho 3 anos de advogado, e sou reconhecido pela ética que eu tenho, sou reconhecido pela bondade que eu tenho com as pessoas, sou reconhecido pelos trabalhos que eu tenho apresentado. Sou um cara que chego e fico de igual para igual com qualquer pessoa, claro, respeitando a antiguidade, respeitando as pessoas, não sou jamais alguém arrogante, mas também sabendo do meu valor, sabendo onde eu vim. Então eu me considero um vencedor com 3 anos de advocacia, porque eu não considero que eu tenho 3 anos de advocacia. Eu considero que eu tenho 25 anos de advocacia. Por quê? Porque minha história começou quando eu saí do ventre da minha mãe. Lutando na escola, depois na universidade, depois junto aos meus pais, ou seja, sempre batalhando no caminho do sucesso.
Quando nasci, sempre era para ter um desenvolvimento, para ter um sucesso. Então, assim, são anos de luta de que hoje eu posso me declarar um vencedor. Um vencedor não porque eu sou mais do que ninguém, também nem quero ser, porque eu acho que o conceito de melhor e de maior ou menor é relativo. Pode ser uma coisa, essa água pode ser ótima para mim, pode ser boa para você, pode ser ruim para ele. Mas eu sei que eu sou um vencedor por onde eu vim. De onde eu vim, com a história que eu tenho, do local que eu saí, que até hoje no Ceará, vim para uma cidade como Floriano, com 80 mil habitantes, gente de todo o canto do Brasil, ser reconhecido em uma das maiores universidades do Piauí, como a UESP. Eu fui reconhecido em todos os campos da UESP. Eu estava até comentando para você aqui, eu fiquei frente a frente com o Wellington Dias, como eu estou aqui com você. E ter esse reconhecimento, ter essa valorização numa cidade fora da sua, voltar para a sua cidade e também ter um reconhecimento, também ter uma valorização, se desenvolver na advocacia e sobreviver apenas disso, não tem por que eu não dizer que eu não sou um vencedor. Sem soberba, com toda humildade que cabe ao momento, mas sou um vencedor porque eu venci a mim mesmo. E eu acho que essa também é uma dica que a gente pode deixar para quem está assistindo. Você não é vencedor porque venceu o outro, você tem que ser vencedor porque você venceu a si mesmo e as suas dificuldades. E vamos já entrando no tema que a gente pretende, assim, discorrer um pouquinho, que é essa questão de vencer no mundo de hoje, no mundo em que há uma concorrência enorme em qualquer setor, né? Se você pegar qualquer área hoje em dia, não vou nem citar aqui nenhuma, porque se você pegar qualquer área, hoje existe toda uma dificuldade, obstáculos, a necessidade de foco, a necessidade de atenção. E aí, enfrentar, como é que você, jovem, você tem 25? 25. Né? Faço 26 amanhã. Que amanhã, amanhã. 30 de agosto. 30 de agosto de 96 foi o dia que eu... Pronto, rapaz, é o mundo. Que legal. Amanhã parabéns logo. Obrigado. Logo, parabéns. E aí, você com 26, 27 anos, enfrentar esse mundão tumultuado, que tem milhões de opções, né? A gente vê aí tantas opções para o mal, para o bem, a internet vindo fazendo com que as pessoas pensem em trabalhos, sei lá, das inúmeras formas, milhares de formas. E aí, rapaz, um jovem enfrentar esse mundo todo, qual seria uma dica que você passaria daquilo que você está dizendo que tem apenas anos de advocacia, mas já se considera como a vida toda de aprendizado nessa área. E aí? Cara, dentro daquela linha que a gente conversou aqui no começo, talvez a grande crítica que eu faça para as pessoas que buscam dar dicas, conselhos para quem é o jovem advogado, para quem é o jovem no mercado de trabalho, como eu disse, falar uma língua que as pessoas não entendam. Então eu vim aqui, quando você me chamou pra gente fazer esse encontro aqui, eu vim pra fazer o feijão com arroz. Então eu vou falar do cara que tá em Floriano, que se formou na UESP, que o que ele faz agora, como é que ele vai pro mercado de trabalho. Então eu não vou falar coisas gerais aqui, eu vou falar o específico. Eu vou dar o caminho das pedras, digamos assim. Eu acho que a primeira dica que serviu muito pra mim, que eu vi muitos colegas fracassarem na advocacia, ou ainda hoje não ter sucesso em alguma área, é primeiro não se endividar. Sobretudo na advocacia. O que acontece? O cara, quando se forma em direito, ele quer ser advogado, ele quer um escritório no centro de Floriano, ele quer ter um atendente, ele quer ter um Wi-Fi, água, luz, ele quer botar um advogado para trabalhar junto com ele, ele quer comprar notebook, quer mobiliar a sala todinha, quer botar um ar-condicionado na recepção e fora. Só isso aqui que eu falei, Gilberto, dá mais de 20 mil reais, cara. E alguns desses custos são mensais. Como é que num caminho árduo como a advocacia, com várias oportunidades de trabalho, tu vai se endividar, começar com um endividamento desse? Sabe o que você faz? Começa em casa. Começa usando a sala do OAB. Começa divulgando o teu trabalho para as pessoas. A internet hoje é uma ferramenta, o celular hoje é uma ferramenta importantíssima. Então começa primeiro desenvolvendo o teu nome, para depois você começar a fazer um endividamento. Minha primeira audiência eu fiz de moto pop com meu terno dentro de uma sacola. Por quê? Porque eu não vou sair e comprar um carro com prestação de R$1.000 que eu não vou pagar, Gilberto. Eu não vou pagar. Aí quando der com 3 meses eu tô dizendo o quê? Que a advocacia não dá pra nada. Ah, porque se formar em administração não dá pra nada. Não é porque ser historiador não dá pra nada. Não é porque ser professor não tá dando dinheiro, não. Eu não posso manter um carro. Mas por quê? Porque você se endividou. Então a primeira dica que eu deixo é você não fazer o endividamento. Se torne primeiro um grande profissional,
para depois você ter uma grande estrutura. O cara que é jovem, ele tem pelo menos a desculpa de que ele é jovem. Então, quando eu chegava, eu brincava com isso. Meu cliente chegava de Hilux e chegava de moto. E até eu brincava, de rapaz, faz o seguinte, quando for na volta nós vamos trocar, tu vai na minha moto, eu ia no carro, o cara achava graça e tal, e aí nisso eu ia levando. O cliente, rapaz, vamos fazer o seguinte, como é que eu faço pra conversar contigo? Eu, não, vamos fazer o seguinte, o escritório tá em reforma, vamos almoçar bem aqui em tal lugar, a gente conversa. Mentira, não tinha nem escritório. Eu tava só arrumando um gancho para que eu pudesse ir me desenvolver na advocacia para chegar ao ponto de ter um escritório, de ter um bom carro, de ter boas ações. Então tudo isso é com o tempo. Então a primeira dica para o jovem no mercado de trabalho, para a pessoa que está entrando agora, qualquer área, é não se endividar. Não começa se endividando, porque tu vai começar no menos zero. Uma coisa é tu começar do zero para fazer um patrimônio, outra coisa é tu começar no menos zero. Tu não vai conseguir. Vamos falar um pouquinho sobre isso, só uma coisinha. Eu até já conversei aqui com algumas pessoas que realmente fizeram essa observação, de que em qualquer área você precisa aprender a ter uma educação financeira. Uma educação para você se comportar financeiramente, em qualquer área. Sim. E aí você falou especificamente, dando um exemplo na área da advocacia, né? Mas em qualquer área, eu acho que falta até mesmo uma matéria na universidade ou na própria escola, no ensino fundamental, tal, de educação financeira. O cara, por exemplo, que ele, falando aqui já um pouco, migrando para outras áreas, né? O cara que ele é administrador, por exemplo. Ele termina, o que ele faz? Ele quer montar uma empresa. Aí ele pega um prédio no centro com aluguel de R$2.000. Aí ele pega um empréstimo no banco de 30 mil, que a parcela é R$1.000, então ele já está com a parcela de 3 mil por mês. Aí ele tem que botar funcionário, aí ele tem que botar isso aí. Pra quê? Pra ele tirar e vendendo roupa. Não vai, Gilberto. Ele não vai. Pega a internet, compra os acessórios, começa a vender na internet. Quando tu tiver um certo nome na internet, tu busca um ponto. Quando tu buscar um ponto, fica tu mesmo no ponto. Tu terminou de ficar tu mesmo no ponto, começa a pagar um funcionário. Já fica tu e o funcionário. Começa a pagar 2, já fica tu e 2 funcionários. Então você vai etapas. O grande erro, aí é a segunda dica já, né? O grande erro dos jovens de hoje em dia é querer pular a etapa. Gilberto, eu não posso, saindo da faculdade como eu saí, querer me comparar a você enquanto advogado. Max, mas por que você está falando isso? Porque você tem 10 anos, 20, 50, 40 anos, aí a depender do advogado, a mais de advocacia do que eu. Não dá para eu ter o carro que você tem. Não dá para eu ter o escritório que você tem. Não dá para ter os processos que você tem. Mesma coisa o administrador, por exemplo. Não dá para ele sair e querer ter um Paraíba. O Paraíba já vem de 50 anos, 40, 30 anos lutando só nesse segmento. Para você poder chegar e ter uma estrutura. Então, por que eu falo sempre da realidade? Porque você primeiro tenta se desenvolver para depois você assumir grandes responsabilidades. Então, primeiro eu tive uma moto, depois eu tive um carrinho mais ou menos, depois um carro pouco bom, para hoje ter o carro que eu sonho. Mesma coisa no escritório. Primeiro atendi, não tinha nem escritório, atendia na OAB, atendia na UESP, às vezes já cheguei a atender cliente na UESP. Para depois ter um escritóriozinho pequeno, para depois ter um escritório em casa, para depois ter... E aí você vai aos poucos se desenvolvendo. De degrau em degrau. De degrau em degrau, você tem tempo para isso. Se você quiser pular etapas, se você quiser ficar rico da noite pro dia, vá para outra coisa. Jogue na Mega Sena, invista nesses influencers aí que o cara às vezes grava 2 vídeos na beira de casa, o cara ganha milhões, mas pra quem quer lidar com a realidade, como eu, como você, do dia a dia, do comum, aí não vai pra esse caminho não. Porque a gente pode estar falando aqui, pode ter até gente que assiste a gente e diga assim, não, mas isso é uma mentalidade pequena, o cara tem que investir mesmo e tal. Mas aí você vai tirar 1, 2. Eu lhe garanto que de 30 pessoas que se formam ali na UESP, a realidade não é essa. A realidade é essa que eu tô falando. De se formar e não saber para onde ir, se formar e não saber qual caminho galgar, se formar e não saber qual plano traçar. E aí é para essas pessoas que eu pretendo, sempre que eu posso, né, falar para poder que elas terem um desenvolvimento. Então na advocacia eu comecei assim e acho que o ideal é começar assim. Para mim tem dado certo e para várias pessoas que são jovens também tem dado certo. De você iniciar passo a passo até chegar a uma certa estrutura, um certo conforto. Eu vou registrar aqui alguns comentários, porque o Facebook vai subindo e a gente vai perdendo aí os comentários, mas eu estou ainda pegando aqui a da Nelma Portugal. Ela disse que teve o prazer de trabalhar com esse rapaz na Justiça Federal. Boa noite, tá mandando um abraço. Um abraço, minha amiga, lembro demais. Francisco Cândido está aqui, parabéns, doutor Marx.
E também a Vilania Evangelista, ela diz até que você é primo. Sim, sim, sim. Vilania, é isso mesmo? É, Vilania. Vilania Evangelista. Átila Bezerra está parabenizando. É o maior advogado criminalista de Crateús, esse rapaz. Bezerra. Doutor Átila. Rapaz, o maior advogado criminalista de Crateús. Um abraço, muito obrigado aí pela participação aí de todos. Doutor, e aí você já falou em 2 dicas, né? A questão de você não se endividar, educação financeira e passo a é bom passo. Até ensinar os filhos, né, doutor? Tem um cara que eu assisti uma vez um vídeo do cara, achei bastante interessante. Ele disse que o seguinte: ensinar os filhos quantidade. Uhum. Você, Gilberto, por exemplo, você tem um filho, aí você fala: filho, eu vou pagar a sua escola. Uhum. Seu filho vê você mexendo aqui no celular, fazendo um Pix ou tal, ele não sabe quantificar aquilo ali. Uhum. Então, se você pegar o bolo de dinheiro e mostrar para ele, ó, isso aqui é a tua escola, ele vai saber o quanto vale a escola dele. Uhum. Então, eu vi até um cara ensinando sobre isso, achei bastante interessante. Você ensinar quantidade. Ó, isso aqui é uma nota. Sabe quantas notas eu preciso para pagar a sua escola? X notas. Ele entendendo o preço e a quantificação de cada coisa. Já que a escola, já que o poder público não faz isso, a gente tem que fazer em casa, né, meu amigo? Pronto. Vamos lá. Educação financeira e por etapas. Não pular etapas. Vamos lá, outra. Vamos lá. Educação financeira, não pular etapas. Terceiro, preparação e coragem. São 2 coisas juntas. Digamos, 2 em uma dica só. Se você não tiver preparado, se você não tiver coragem para enfrentar os desafios, você vai viver na mesmice para sempre. Então, assim, eu sou um jovem advogado que me destaco, que sou reconhecido, sou chamado para cá porque eu botei a cara. É um trabalho que começa lá de quando eu era da UESP, de quando eu me propus a ir para o centro acadêmico sendo um cearense que ninguém conhecia, de quando eu me propus a vir para a sua entrevista, para quem está acompanhando a gente não sabe. A primeiro local de grande exposição, e talvez o maior que eu já fui até hoje, foi o seu programa, lá na TV Tropical. Um abraço para todos de lá também, meu amigo Wellington Raulino. A gente foi, eu dei uma palestra, na verdade, no batalhão daqui de Floriano, de policiais, né, sobre a lei de abuso de autoridade à época, convite da capitã Lucijane, inclusive um abraço para ela também, foi uma pessoa que me abriu muitas oportunidades, sempre confiou no meu potencial. E aí você viu essa palestra, né? O JC até divulgou a época e você me convidou para ir para lá. Eu poderia ter dito não. Foi. Eu poderia não estar preparado. Eu poderia chegar e fazer uma entrevista que você dissesse, não, esse aí foi a primeira e última vez que veio. Mas eu fui preparado. Eu tive a coragem de dizer para você, vou na hora, que hora que tem que estar lá? Como é que faz? E fui e encarei a realidade. Verdade. Então, se você não tiver preparação e não tiver coragem, as oportunidades elas vão se abrir para você e você não vai estar pronto para enfrentar. Porque a oportunidade, Gilberto, o cavalo selado, ele passa pelo menos uma vez. Não existe essa pessoa dizer, eu nunca tive a oportunidade. Mentira. Ele passa uma vez. Você pode não estar preparado, mas ele passa. Ou uma vez. Tem pra gente que passa 2, 3, 4, mas pra você, no mínimo, uma vai passar. E é interessante que você esteja preparado e com coragem para aproveitar aquela única oportunidade que passa. No meu caso, a oportunidade que eu tive foi o auxílio emergencial, foi a sua entrevista. Então eu tive mais de uma oportunidade, uma para me desenvolver em Floriano, uma para me desenvolver em Crateús. Se eu não tivesse preparado e não tivesse coragem para enfrentar, eu não estaria aqui hoje com certeza conversando com você sobre isso. É verdade. Tem colegas que, por exemplo, me encontram e dizem, Max, tu grava vídeo tão bem, cara, no Instagram e tal, como é que eu faço? Eu disse, cara, coragem. Eu conversei com... Prepare e eu conversei com um parente meu, que também ele é professor doutor da UVA de Sobral, que é o Luciano. Um abraço pra você, Luciano. Tia Valdino, o pessoal todo aí. E eu falei assim, Luciano, cara, eu queria escrever bem. Aí ele disse assim, sabe qual é o segredo? Aí eu achei, ele vai me dar agora... Ele disse escrever. Aí eu fiquei meio... Praticar, né? Aí eu entendi. A mesma coisa é eu falar. Como é que eu gravo um vídeo bem? Gravando. O primeiro vai ficar uma porcaria, o segundo já vai ficar mais ou menos, o terceiro já vai ficar bom. Daqui a um tempo você vai estar pegando todos os macetes. Se você tiver a coragem, a preparação, você vai chegar no sucesso. Não tenha dúvida disso. Então essa é a terceira dica que a gente deixa para as pessoas. Educação financeira, não pular etapas, ter coragem e preparo para as adversidades, para as oportunidades que vão se abrir. Eu me lembro bem da entrevista aqui lá na TV Tropical. E estava muito em vigor, as pessoas debatendo bastante sobre a questão da lei de autoridade, e aí você estava
lá até mesmo policiais até um pouco receosos, né? Sim, sim. E agora, o que é que eu vou fazer? Que eu vou fazer? Né? Tudo, eu não posso falar o nome do acusado, de um suspeito. Os repórteres, eu lembro que os jornalistas também, porque e a gente agora não pode mais filmar, não pode mais divulgar, eu lembro que a época tinha tudo isso, e aí você tirou várias dúvidas, foi uma ótima entrevista, e eu senti, Dr. Max, o quanto que você buscou naquela oportunidade, né? Que, assim, eu chamei porque era um tema relevante e tudo, e vi que você estava preparado para aquilo. E eu, depois da entrevista, eu percebi o tanto que você se esforçou, diga, porra, eu tive uma oportunidade na TV e agarrei e dei o meu melhor, né? Eu acho que é uma grande dica, né? Você dá o seu melhor. Eu até cheguei a me emocionar, você lembra, na época? Eu mandei um vídeo para você emocionado e disse, ó, Gilberto, para você é pequeno, porque você está lidando isso diariamente, mas pra gente que está chegando lá é uma gigante oportunidade. Eu que fiquei emocionado também com o seu depoimento que você mandou, dizendo, olha, eu hoje saí lá, você até falou assim, saí lá de onde eu vim, para hoje, numa grande cidade como Floriano, um meio de comunicação tão influente, e ocupar a TV Tropical lá numa entrevista, para mim foi conseguir uma grande vitória. E aí eu até fiquei muito emocionado e é claro, com o espírito de ter dado a minha contribuição também, né? Sim. Você que abriu as portas para mim nesse meio de jornalista e tudo mais. Pronto. O JC 24 Horas, o Temístocles Filho, que a gente... Alô, amigos do Portal JC 24 Horas! Né? Ele fala assim? Ele imita. Ele gosta, eu mando muito vídeo pra ele, rapaz. Ele fala, alô, amigos do Portal JC 24 Horas! Estamos aqui na rua... Aí ele fala o nome da rua lá e aí dá... Legal. Um abraço a você, meu amigo Temístocles, parabenizar aí pela marca. Imitador também, é? Tem, é cearense. Não, tem muita gente que diz, rapaz, larga esse negócio de advocacia, vai ser comediante, rapaz. Diga, o Rafael Cunha fez isso e deu certo. O cara hoje tá milionário, eu vou pensar nessa oportunidade. O comentário dele aqui, o Temístocles, ele diz assim, parabéns aos dois gigantes do mundo jurídico. Ele me incluiu aí. Obrigado, Temístocles. E ele fala assim... Ele incluiu, não, ele me incluiu, viu? Porque o gigante é você. Não. Como sempre, o Pode Mais e o JC tá demais aqui. Ele sempre com o jogo de palavras tão interessante. O Átila Bezerra, ele fala assim, olha aí, rapaz, muito obrigado pelo carinho. E o Renan Silva dá boa noite. E o Cosmo Abdon, grande Dr. Max, o desafio para se formar e o empenho que você teve reflete o sucesso que você vem conquistando. Sou seu fã, meu irmão, Cosmo Abdon. Obrigado, meu amigo. Esse rapaz aí, meu amigo de infância, foi criado junto comigo, né? E aí a gente fez a escola, o tempo de escola junto, e a gente tem uma irmandade hoje imensa. Quando foi semana passada, inclusive, precisei dele para dar umas aulas lá. E aí ele me assessorou. São grandes irmãos que eu tenho aí na vida, graças a Deus. Ele está dizendo aqui, o Átila fala assim, ele é conhecido como o Magão do Piauí. É isso mesmo? Magão do Piauí. Isso aí é ele sendo traíra comigo, porque eu disse que ele é conhecido como Gordinho Criminalista. Aí ele disse, então vou botar teu apelido de Magão do Piauí também. Aí ficou nessa aí. Dr. Max, aí são as 3 dicas que você queria passar. Queria passar mais alguma? Eu tenho a quarta. Vamos lá. Só pedir a moça para trazer uma aguinha pra gente, se puder. Pronto. Dá um jeitinho aí. Dá um jeitinho aí de trazer uma água. Pronto. Aí, cara. Pronto. Qual seria a quarta? Gilberto, seguinte. Você tem que ser correto no que você está fazendo, seja qual for a profissão. E eu vou te citar aqui um exemplo claro que ocorreu com a gente e que hoje eu vou trazer à memória das pessoas para as pessoas verem como a ética, você ser correto no seu trabalho, está acima de tudo. Se você for uma pessoa que vai enrolar os outros, que vai tentar ganhar, em cada coisinha ganhar mais, passar a perna nas pessoas, levar vantagem, seu caminho é curto. Tem uma frase que diz que o mal ele vence por um certo tempo, mas o bem ele vence para sempre. Então, você vai ganhar ali 2 processos, beleza. Mas a sua carreira jurídica, ela não vai... Obrigado. Ela não vai se manter. A sua carreira na advocacia, ela não vai... E assim como em qualquer outra. Em qualquer outra área. Qualquer outra área. Você sendo comerciante, se você passar a perna nas pessoas, se você é aquele cara que não dá promoção, tenta sempre ganhar mais numa peça de roupa, numa coisa, você não vai ter sucesso. Você pode ter certeza. Você lembra quando você me chamou para falar sobre os traders que tinham acabado de dar aquele problema e tal? Sim. E aí você me chamou... Por vídeo, você estava lá em Crateús. E aí você até se recorda que eu falei assim, Gilberto, mas você está me chamando
Fui bem sincero com você, você lembra a época. Gilberto, mas você tá me chamando pra saber o que as pessoas querem ouvir ou pra mim dizer o que é que realmente vai acontecer? Você falou, não, sempre que eu lhe chamo aqui é pra você dar a sua opinião e falar de forma sincera. E eu disse à época que não era pra contratar advogado, porque não adiantava, não achariam bens no nome dele e não teria de onde tirar dinheiro. Você lembra que eu falei isso à época? Lembro. Nós estamos hoje, acho que não sei se vai fazer, eu acho que 1 ano depois, 6 meses depois, que eu acho que eu vim aqui em outubro, acho que faz 1 ano depois. 1 ano depois, Você viu? Realmente. Ou seja, melhor do que o que eu dizer, procura um advogado, tá aqui meu número e tal, é o ser correto com as pessoas. Então não adiantava, o cara tinha as coisas em nome de laranja, realmente não acharam nada, não encontraram nada. Quer dizer, quem estava endividado só ia aumentar mais. A sua dívida. O cara já estava endividado porque tinha perdido dinheiro, ainda ia ter que pagar advogado, ainda ia ter que ter o dissabor, de ter aquela esperança, porque você mexe, quando você está com a advocacia, você mexe com a esperança das pessoas. Então você tem que ter muito cuidado. O advogado ele é um fator muito importante. Às vezes se dá mais importância, por exemplo, a um médico que mexe ali com a vida, mas o advogado ele mexe com vidas também. Com certeza. O advogado que ele perde um prazo criminal, por exemplo, ele deixa o cara preso por 10 anos. Verdade. O advogado que ele perde um prazo civil, ele faz o cara perder uma casa que o cara vinha da família. Então tudo isso faz importante. Então, à época eu fiz isso. Estou citando esse exemplo por quê? Para mostrar para você que a gente tem que ser correto no que a gente faz. Verdade. A gente tem que ser honesto, sincero e justo. Eu já tive cliente que chegou para mim, por exemplo, doutor Max, o senhor cobra quanto? Aí, vamos dizer aqui, X. Não, doutor, se o senhor resolver isso para mim, eu lhe dou 3X. Não, eu só quero X. Não, mas não, eu só quero X. Eu não quero nem menos, nem mais. Agora, se você me pedir X sobre 2, a metade de X eu não dou. Agora, eu quero X. Então, por exemplo, eu quero 1.000. Não, doutor, mas eu lhe dou 2.000. Não quero. Eu quero 1.000. Estou cobrando 1.000, eu acho que o meu trabalho vale 1.000. Não, pois eu vou dar 900. Não, eu cobrei 1.000. Eu não quero 2.000, também não quero abaixo de 1.000. Então, você sempre ser correto, justo e ético com as pessoas. Isso volta para você em forma de processo, isso volta para você em forma de cliente, isso volta para você em forma de reconhecimento, isso volta para você ser reconhecido na cidade como um grande comerciante, como um grande professor, os alunos reconhecerem seu trabalho porque você deu aula bem, porque você foi correto com os alunos, porque você teve a preocupação. Então, em todas as áreas da sua vida, você tem que ser correto, justo e ético. A pessoa que começa com o caminho errado, ela vai terminar errado. Quem começa no caminho correto vai terminar correto. O dinheiro é consequência, o reconhecimento é consequência, o sucesso ele é consequência. Mas ser correto, justo e ético, eu considero que é o 4º pilar dentre esses que a gente está citando para você ter sucesso no seu empreendimento, seja ele qual for. Tá certo. O William Evangelista, ele fala assim, esse cara é de uma humildade enorme, sempre fala de suas origens. Aí, o doutor Átila, ele é advogado também? Advogado. Ele fala, conheci o doutor Max durante uma grande operação que aconteceu aqui em Crateús. Isso. E ele diz assim, um advogado muito desenrolado, humilde e que busca resultado, não valoriza o ego. Esse é o diferencial do Dr. Max. Pronto, aí o pessoal aí. Agradecer meus amigos, o William aí que é da minha família, um abraço para todas as pessoas da minha família, sempre me acompanham, sempre perguntam onde é que eu vou estar, qual é o link, onde é que tu vai estar, como é que eu assisto, vai ficar gravado, como é que eu faço, sempre gosto de me acompanhar. Legal. E aí eu agradeço aqui ao William, a todas as pessoas lá do meu interior, que é Corredores, que é Crateús, mas Corredores é próximo assim. Pessoal da Barra d'Água também, que são meus familiares, um abraço para todo mundo. E o Dr. Átila é um grande amigo que eu fiz na advocacia, um cara que eu conheci recentemente, mas parece que eu conheci há anos, que é um cara que também dá oportunidade, valoriza o jovem advogado. Também mandar um abraço pro Dr. Renan, que é quem é sócio lá dele. E a gente se conheceu realmente numa operação. E aí eu falei, Átila, porque aí a gente entra no 5º pilar, se você me permitir. Certeza. Humildade. Em tudo. E aí eu cheguei para ele e disse, Átila, é o seguinte, cara, eu já tive alguns processos criminais, tenho 3 anos de advocacia e tudo, mas eu não sei como é que faz esse procedimento aqui. E ele disse, macho, vai acontecer isso, você faz assim e tal. E depois fiz um vídeo agradecendo. Eu disse, tô aqui em frente à penitenciária, deu tudo certo e tal. Gostaria de agradecer ao Dr. Átila. Por quê? Porque eu fui grato e humilde para perguntar. As pessoas às vezes têm soberba de tipo, eu já tô com 3 anos de advocacia, eu jamais vou perguntar a outro advogado, eu jamais vou perguntar a outro comerciante. Pergunta, cara. Se tu não sabe, pergunta. Tenha a humildade de perguntar. Se você está começando, se você tem alguma coisa que você não sabe, você pode ter o tempo que for. Porque você, Gilberto, você já está há um tempo, por exemplo, no jornalismo. Mas tem aquele jovem jornalista que ele sabe mexer no Instagram numa coisa que você não sabe.
certeza. Então você tem que perguntar para ele. Mas eu sou o Gilberto, que eu sou jornalista, já estou há muito... Só vai se prejudicar, só vai dar ruim para você. Então você tem que ter a humildade de perguntar a outras pessoas. Cara, eu tô querendo montar uma lojinha, como é que eu faço? Como é que a tua deu certo? Cara, eu tô querendo ser professor, como é que o seu caminho deu certo? Quais são as seleções que eu posso fazer? Quais são os concursos que eu posso fazer? Cara, eu quero ser advogado, como é que monta um escritório? Como é que eu começo a ter os primeiros clientes? Como é que eu faço para comprar um carro? Coisas básicas que você pode resolver, que você pode evitar transtornos, perguntando às pessoas, sendo humilde, e que as pessoas geralmente não fazem por conta do ego. Então, graças a Deus, eu digo que desse defeito, desse mal eu não tenho. O ego inflado, graças a Deus, ficou, se tiver meus antepassados aí, ficou lá para trás, para cá não passou não. Porque eu sempre tenho essa humildade de perguntar para as pessoas como é que faz determinado tipo de procedimento, de ter a responsabilidade de saber que eu sou grande para mim, mas que eu sou pequeno frente às coisas do mundo, que a gente nunca sabe de tudo. Dr. Max, eu não imaginava que 1 hora ia passar tão rápido. Né, que ia passar tão rápido. Eu estava lá, quando ele me perguntou qual é o tempo mais ou menos, eu disse, rapaz, eu tenho um compromisso. Não é só com o JC, o Temístocles Filho, é com o público do JC que tem muita visibilidade e que tem muito interesse nas notícias factuais, né, tal. E a gente tenta respeitar isso o mais rápido, o mais fiel possível. Mas aí dizer que você vai ter que vir aqui novamente para mais conversas, para mais um bate-papo, porque foi muito interessante, foi muito bacana passar todas essas dicas, essas mensagens. Eu tenho certeza que aqui ficaram bem uns 100, 200 cortes aí para gente fazer. Para a gente fazer aí e botar aí nas redes sociais, tá certo, doutor? Obrigado. Eu quero agradecer, deixar o espaço aí à sua disposição para você, se caso queira fazer qualquer complemento e... Cara, só fazer os agradecimentos de sempre, né? A todos que acompanham, os amigos, familiares, todas as pessoas que torcem por mim, de uma forma direta ou indireta. Agradecer demais. Agradecer meus pais, que são o motivo de eu estar aqui hoje, né? Sem dúvida, sem meus pais eu não seria o que eu sou hoje. É ao lado da família que você encontra o alicerce, que você encontra o apoio para tudo que você vai fazer. São os que compram as minhas loucuras, né? Mandar um abraço pro meu pai Ailton Indiana. Você acha louco? Assim... Sim, me acho. Rapaz, o cara sair do Ceará e querer ganhar o mundo aí atrás do seu objetivo, ele tem que ser um pouco doido, rapaz. Ele tem que ser louco. Mas um louco no bom sentido, né? Não é o louco que come dinheiro, não. É o louco que no bom sentido. Mandar um abraço pros meus pais Ailton Indiana. E fazer aqui, cara, nesse final, uma homenagem a você também. Não. Eu sou um cara que até é pouco emotivo, né? Mas para que você cada dia mais saiba a importância que você tem, não só para Floriano, como para as pessoas. Como eu sempre digo para você, esse momento aqui, ele pode parecer pequeno para você, que já está lidando com isso, que é o jornalista. A gente, quando o ser humano ele tem a mania de que quando as coisas entram na rotina, você vai se acostumando, vai perdendo frio na barriga, você vai ficando mais natural. Eu vejo que você chega aqui, já não tem mais aquele... Já tá bem tranquilo, porque já sabe, já tem domínio do que faz. Mas que para quem tá aqui do seu lado, é uma oportunidade imensa, uma oportunidade sem tamanho, é uma grande porta que você abre. Então, assim, nunca diminua e nunca deixe que as pessoas façam isso também, o seu sucesso, a sua importância. Você é um cara que é vencedor, onde você for, a gente já conversou aqui sobre vários projetos, a gente tem várias conversas, né? Graças a Deus eu tenho você como amigo, mas que você saiba do quão vencedor você é, não só no jornalismo como nas outras áreas da sua vida, sobretudo por abrir portas para as pessoas. Eu acho que foi, se eu puder lhe dar uma dica, um conselho de amigo, eu acho que foi para isso que você veio ao mundo. Eu acho que você veio ao mundo para dar oportunidade às pessoas, para dar voz a quem não tem voz, para pegar um jovem advogado como eu, isso na época lá em 2020, e dizer, eu vou te dar aqui o primeiro empurrão, aí o resto é contigo. Eu não tenho como te acompanhar não, mas eu vou aqui te dar o primeiro empurrão. Então, parabéns pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é. Sem dúvida você não teria esse sucesso se você não fosse o ser humano que se apresenta aqui. Parabéns por ser a pessoa que você é, pelos seus projetos. Agradecer ao pessoal aí que está em toda a produção. E parabenizar o JC, você e todos os colegas que aqui fazem esse brilhante projeto, tá bom? Me encorajar aí para os próximos também, e qualquer coisa precisar do seu amigo vem aqui. Com certeza. Seja pro podcast, seja à distância, seja que for, eu tô batendo aqui. Fio aí. O dedo tá pelo meio aqui, não sabe como é. Vídeo, né? Tá bom. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo, parabéns. Aí eu acredito que muita gente pode se mirar
em tudo que foi dito aqui, nessas dicas principalmente. E realmente a gente se sente muito contemplado aí com essas suas mensagens. E eu creio que você tem feito um bocado de palestra aí, hein? Tenho, graças a Deus tem a rádio lá deve ter lhe convidado mais. Já fui mais umas 3 vezes, eu acho, 3, 4 vezes, eu acho. Depois desse dia do auxílio emergencial, já fui umas 3, 4 vezes já. Muito bem, tá certo. Então vamos fechando aqui o nosso Pode Mais e JC de hoje. Obrigado, doutor Max Nairo. Boa viagem de volta, né? Obrigado, amanhã, daqui a pouco tô chegando na terrinha. Pronto, tá certo? O nome do amigo? Caio, meu amigo Caio, tá certo? Muito obrigado, anda aqui assessorando aqui o nosso doutor Max, tá certo? Gente, fechamos aqui mais um Pode Mais JC, gratificante demais fazer esse bate-papo aqui com o doutor Max, assim como todos os demais, as demais pessoas que a gente tem conversado aqui, tá certo? Muito obrigado a todos, a gente agradece mais uma vez aí os nossos amigos parceiros, Belas Limpeza, Virtex, Medical Center, Anfitriã, a Clinicor e também, falei a Belas Limpeza, Clinicor, Medical e também, Virtex falei também, mas eu acho que faltou a Movelar. Tá certo, a Movelar. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês, a gente fica por aqui e amanhã a gente vai estar aqui novamente com mais um Pode Mais e JC. Boa noite. Até lá. Pode.